passar para a segunda e última mesa redonda, a correr do centro ao interior, desporto e turismo em movimento. Eu vou chamar a Sofia Andrade, da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, o Miguel Martins, o Paulo Garcia e o Pedro Pontes, os quatro que se juntem aqui a mim no palco para a nossa mesa redonda. Aqui? Boa tarde, senhora moderadora. É um gosto. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui a moderar este painel. É com muito gosto que estou aqui. Agradecer a assistência que nos está aqui a ouvir esta tarde. Começar por fazer uma pequena apresentação de cada um dos intervenientes neste painel. Começo precisamente pelo Pedro. O Pedro licenciou-se em Educação Física e Desporto pela UTAD, mas rapidamente percebeu que o seu percurso não ia ficar só pelo desporto. Enveredou pela gestão pública, o planeamento estratégico e a valorização dos territórios. Hoje é diretor do Núcleo de Estratégia, Planeamento e Promoção do Turismo Centro de Portugal. É um dos responsáveis por pensar a região e por fazer com que as coisas aconteçam no terreno. Antes disso, foi vereador em Castro Daire durante 7 anos e coordenou projetos municipais, intermunicipais e até internacionais. É conhecido pela sua visão estratégica, pela capacidade de juntar pessoas e instituições e pela ousadia de acreditar que é possível mudar o território com boas ideias e muito trabalho. Estou quase como o Francisco. Estou como tu, acho que vou adotar aqui, vou pedir o copy. O nosso segundo convidado é o Paulo Garcia. O Paulo é CEO da empresa Horizontes Turismo Desportivo, um projeto com 27 anos que gera sempre cheio de energia. O Paulo diz que é um sonhador, mas daqueles sonhadores perigosos, porque também ele faz acontecer. O Paulo trabalha entre Portugal e o Brasil e foi responsável por transformar o conceito de maraturismo numa forma de desenvolver territórios. Tem um trabalho reconhecido internacionalmente, muitas amizades espalhadas pelo mundo e uma paixão enorme pelo impacto que o desporto pode ter em comunidades menos conhecidas. O nosso terceiro convidado é o Miguel Martins, presidente da Associação Ibérica de Turismo do Interior e CEO da empresa Discover Ibéria. Se o Pedro planeia territórios e o Paulo corre por eles, eu diria que o Miguel une-os. Literalmente, ele é um iberista convicto, trabalha entre os dois lados da fronteira como se de um único território se tratasse, defende uma abordagem integrada, sustentável e orientada para a criação de valor económico e social nos territórios. Tem trabalhado intensamente no turismo do interior, no termalismo, no desenvolvimento regional e na cooperação transfronteiriça. É alguém que acredita efetivamente que o interior pode ser competitivo, atrativo e inovador. E melhor ainda, pode sê-lo, quer em Portugal, quer em Espanha. Bom, apresentações feitas e para darmos continuidade a este seminário, propomos agora uma conversa com o Paulo, com o Pedro, com o Miguel, para explorarmos então como é que o turismo e o desporto se cruzam e como é que se influenciam positivamente. Eu começo por esclarecer que o turismo desportivo é um conceito que me é muito querido. Quando eu fiz o meu mestrado em turismo de interior, escolhi precisamente a área do turismo desportivo para fazer a minha tese de dissertação. Na altura eu avaliei, estudei os impactos da realização de pequenos eventos por oposição aos grandes eventos desportivos em termos de desenvolvimento local sustentável e começava precisamente por aí. Pois, uma vez que começamos a reconhecer as potencialidades dos eventos de turismo desportivo no desenvolvimento local sustentável e em que o conceito de turismo responsável é já uma inevitabilidade para todos nós, começava então por perguntar, e gostava de vos ouvir a todos, como é que cada um de vós vê esta necessidade no contexto do turismo desportivo, o que é que muda no planeamento, na organização e até na filosofia dos eventos para irmos ao encontro
de um turismo responsável. Se calhar começava a pedir ao Miguel para começar, porque ainda não o ouvimos esta tarde. Boa tarde. Tem? Pensei que estava aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar na capital do desporto e perdoem-me os outros municípios, mas é uma realidade. Muito obrigado ao município de Amealhada, na pessoa da Filomena, pelo convite, ao Luís. E respondendo à pergunta, o turismo desportivo nos territórios de interior, / centralidade, que no fundo são muito mais centrais do que de interior, é extremamente importante desde que tenhamos noção do que é que se está a fazer. O que eu quero dizer com isto? Acabámos de ver uma apresentação fantástica de um destino de eleição, que é Covilhã, em que tem todas as capacidades para realizar um determinado tipo de eventos, com um determinado número de atletas, ou seja o que for, porque tem condições para isso. Muitas das vezes o que é que nós vemos? Vemos municípios que não têm essas condições a querer atingir os mesmos patamares. Isso é possível se nós tivermos uma filosofia e uma política que, infelizmente, no nosso país não temos, de ver o território como um todo. E um evento num município, estou-me a lembrar, por exemplo, da Sertã ou de Idenha, que a nível de infraestruturas não as têm para albergar esse tipo de evento, entre todos, se calhar podíamos estar a fazer aqui uma coisa completamente fora da caixa e com uma visibilidade e com uma dimensão completamente diferente. Há bocado estava no almoço, estava a partilhar com o Paulo o evento que eles vão fazer, 2.000 e poucas pessoas, e a gente diz, mas vamos fazer isso nesta região, onde não há camas, onde há pouca oferta? Não. E pode-se fazer. Porquê? Porque o Paulo estruturou o evento de uma forma que é possível. Agora, as coisas têm que ser pensadas. Não podem ser só feitas só porque nos apetece, ou porque o devido respeito, um senhor Presidente acha que vai fazer aquilo que vai correr muito bem. Nada mais errado. Em relação ao turismo, ainda há outra coisa que nós perdemos, que é quando se faz este evento, e corrijam-me, em especial o Paulo, se eu estiver errado, depois não se tira partido, ou seja, desde a promoção do território, desde as pessoas que acompanham os atletas, que ficam ali um bocadinho, ó Deus dará, que se calhar é uma oportunidade e depois fica sempre com a ideia que o território não tem atratividade nesse aspecto de recursos para oferecer a quem nos visita, nada mais errado. Se tudo for feito dentro da dimensão do próprio território, porque o território de interior é igual a todos os outros, temos as mesmas capacidades, temos a mesma oportunidade e não estamos lá no fim do mundo, não. Estamos onde temos que estar e temos capacidade para fazer as coisas. Sim, até porque hoje em dia a mobilidade de pessoas está facilitada e, portanto, o interior, diria, já não é tão interior quanto isso. Paulo, se quiser dar aqui eu vou comungar aqui da opinião do Miguel, vou ter que concordar com ele. O Miguel é mais expansivo e polémico, não é? Mas vou concordar aqui com ele em algumas coisas. Efetivamente, principalmente na parte em que as coisas acontecem, mas depois não se sabe tirar partido delas. Elas têm que ter continuidade. E cada vez mais nós notamos, eu quando cheguei à Serra da Estrela há uns anos, notei que havia um envolvimento muito maior das pessoas. Havia um bairrismo maior que existe agora. Há uma tendência muito grande de isto é obrigação da Câmara, então a Câmara que faça. E sentimos às vezes algumas dificuldades em encontrar essas. É aqui que eu concordo e eu acho que muitas das vezes se perdem algumas mais-valias dos eventos. Os nossos eventos, quando eu faço os meus eventos, eles contam histórias. Nós entendemos que eles têm que ser património, têm que ser tradição, têm que ser pessoas. E que eles tenham continuidade. Caso contrário, é um evento que não tem alma, não vai viver muito tempo, garantidamente. Sim. Pedro, ao nível do planeamento, de quem pensa os projetos? A pergunta vai um bocadinho ao encontro e na sequência do que eu até falei, do que nós temos aqui, a entidade regional em mãos, porque é precisamente para esbater e, de certa forma, até reforçar o que estamos aqui a falar. E há aqui 2 ou 3 situações, e reforçando quer o que o Miguel disse, quer o Paulo, que é muito importante, que é o tal envolvimento da comunidade, eu diria até de outra forma. Quando nós falamos na sustentabilidade hoje em dia, às vezes, honestamente, se calhar muita gente partilha disto, não é? Mas às vezes já abusamos um bocadinho da palavra sem o grande fundamento que ela tem. E os eventos,
quando são planeados e numa lógica sustentável, devem ter em perspectiva as dimensões que a palavra e o conceito têm. E o evento desportivo tem essa particularidade, que é um bocadinho o reforço do que foi dito, que é a questão da sustentabilidade ambiental é uma necessidade hoje, e o turismo com propósito muito ligado ao turismo desportivo pode ser uma grande ferramenta de construção e sensibilização, não apenas das comunidades, mas de quem nos visita, de contribuir para a sustentabilidade desse território. Aliás, damos aqui um exemplo claro do Oh Meu Deus, um projeto que foi aqui apresentado e que este ano tem parte daquele percurso, Paulo, 40% a 50% daquela área está ardida, ou seja, foi ardida recentemente. Portanto, o que estamos a falar é disto, é de que forma é que nós conseguimos planear e fazer com que esta questão não seja um fator negativo para a visita, mas que se possa transformar numa força, ou seja, num turismo com propósito, que a pessoa venha cá com o sentido responsável de contribuir para reerguer esse território. Eu acho que isso é fundamental. Estamos a dar o exemplo dos fogos, como agora houve recentemente mais uma tragédia que assolou o centro de Portugal. Portanto, acho que os eventos devem ser construídos nesse sentido de responsabilidade. E depois, tem muito a ver também com a adaptação, e o tal planeamento vem daí, ao que nós pretendemos de um determinado evento e a tal capacidade, como o Miguel estava a dizer há bocadinho, de quem os organiza e de quem os acolhe. Porque não é por nós termos um evento de menor escala, ou melhor, com menos participantes, que deixa de ter uma importância tão ou maior que um evento de maior escala. E onde eu quero chegar com isto é, se vocês se lembram do que eu falei antes, um dos nossos princípios do plano que é preciso ter em consideração na monitorização dos eventos é precisamente as cargas que nós colocamos em cima de cada evento. Ou seja, nós não podemos estar consumidos pelo rendimento quando nós depois podemos pôr em causa a segurança, não apenas dos participantes, mas dos próprios territórios que os acolhem. Certo. E depois a outra dimensão, só para terminar, já agora, porque estamos nisto, da questão da sustentabilidade tem a ver, lá está, com a questão ambiental que já falei, a questão económica, que é consequência natural de um bom ou mau evento, é lógico, e depois social. Isso mesmo. É a parte que eu ia deixar para o fim, porque achamos que ela é demasiado relevante e está a ser um bocadinho esquecido. Que é, nós só nos lembramos das pessoas que lá estão quando precisamos delas, seja para o que for. E não pode ser assim. Como o Paulo disse, o evento tem que perdurar, o evento tem que ser planeado e tem que ser encarado à fase pré-evento como parte do evento. As pessoas têm que ser envolvidas logo no imediato, porque se eu só chamá-las para o dia do evento, todos nós sabemos qual é a resposta. Sim. E precisamente eu ia começar pelo Pedro, e porque o desporto é muitas vezes uma via para dar a conhecer o território, e há aqui um desafio de tornar os eventos de facto sustentáveis, é inevitável, mas e o plano que apresentou falou logo nos projetos, na cidade temos projetos âncora, um calendário anual de eventos, os clusters estratégicos, mas como é que nós tornamos isto de facto duradouro? Ou seja, depois esta agenda está montada, tem ali tudo muito bem planeado. Está bonita, não é? Faz sentido, mas como é que nós vamos para o terreno e tornamos de facto isto tudo duradouro, permaneça no território? Eu diria, e esta é uma pergunta muito importante, até para complementar o que foi dito, que, ponto 1, não podemos ter pressa. Ponto 2, devemos saber o papel de cada um. Portanto, a governança é fundamental. É fundamental cada uma das partes perceber qual é o seu papel de responsabilidade e qual é o benefício que vai tirar do projeto. Ponto 3, só depois da governança perceber o que é para fazer, quais são os objetivos, é que nós vamos conseguir transmitir com firmeza e segurança, seja aos clubes, seja às associações, seja aos próprios municípios, que vão, de certa forma, financiar, diria eu, ou ser os grandes promotores desse evento. Eu diria que tem que ser uma forma construtiva para fazer acreditar. E o fazer acreditar tem que haver envolvimento e partilha. Não podemos esconder algo só para nós e depois, quando precisamos das pessoas, ir ao encontro delas para. Portanto, o que eu quero reforçar muito aqui, e por isso é que eu dei aquela deixa quando foi da questão do investimento, porque eu até posso partilhar convosco, eu nem era para trazer aquele diapositivo.
Porque depois podia haver alguém a escrever do género, não é? Ó João, epá, o turismo vai investir não sei quantos milhões. Não tem nada a ver com isso. Aquilo é um claro sinal, e é muito importante que se perceba, do sentido de responsabilidade de quem está a interferir no processo. Eu acho que a questão do correr bem ou mal, e ser implementado ou não, está aqui. É sentido de responsabilidade e cada um saber o papel que tem. É fundamental. Muito bem. Depois, ao longo da sua apresentação, penso que não falámos nisso, e sei que de manhã eu não pude estar presente, também falámos muito no digital e na transição digital, e eu perguntava-lhe o que é que acha, o que é que pode ser aproveitado, de forma que podemos aproveitar a transição digital para melhorar quer a experiência de quem participa em eventos de turismo ativo, turismo desportivo, e também na gestão desses eventos. Sim, e aqui aproveito um bocadinho a aula fantástica que o Francisco nos deu de manhã, porque foi fabuloso. A verdade é essa, e contra factos não há argumentos, foi fantástico. E acho que todos percebemos a importância, não diria que é a importância, é o caminho natural do presente e do futuro, portanto, isso está bem claro. Não te esqueças das antenas. O que Não te esqueças das antenas. Sim, é isso, pois. É que eu vou deixar essa parte para ti, Miguel. Mas isto para dizer o quê? A questão da digitalização, acho que tem uma componente muito forte neste ramo, e para ir à autenticidade, no aproximar das comunidades àquilo que possam ser as grandes massas, ou melhor, de capitalizar a comunicação para os seus territórios, numa lógica de divulgação e comunicação. Há algo que eu acredito, e pronto, quero continuar a acreditar, e que faz parte da experiência diferenciadora. E essa não será a inteligência artificial que vai substituir. E nos meios mais pequenos, eu estou convicto disso. A inteligência artificial e a digitalização será uma ferramenta de aproximar territórios, mas nunca vai substituir a autenticidade da experiência, porque isso é que nos faz diferenciadores. Sim, e torna os territórios diferenciados, certo. Paulo, tem uma enorme experiência na organização de eventos, e eu gostava de lhe perguntar como é que hoje a escassez de recursos humanos afeta a organização desses eventos, e o que é que pode ser feito para atrair e formar equipas sempre que está a organizar um evento desta dimensão. Quais são os seus principais desafios? Como é que tem resolvido esta questão? Os desafios são enormes, e este ano, então, se já eram grandes, agora exponenciaram em termos de dificuldades. Não é fácil recrutarmos pessoas para trabalhar nestas áreas, nas várias áreas. Estamos aqui a falar desde da área médica, a área do controle da prova, de muitas áreas que estão aqui envolvidas neste evento e que este ano se estão a refletir de forma significativa. Felizmente, através de campanhas de voluntariado, estamos a conseguir encontrar algumas soluções. Mas, mesmo assim, não está a ser fácil. Captar meios humanos para trabalhar connosco, mesmo pagando serviços, eles não existem. Nós não temos em número suficiente. Vamos captar voluntariado. Vamos criar este tal movimento que eu disse, que é necessário para que os eventos se desenvolvam. Basta ir à Suíça, basta ir à França, basta ir a outras comunidades e perceber que esses eventos só funcionam com o voluntariado. Vou dar um exemplo simples. Saint-Jacques, o Trail de Saint-Jacques do UTMB, ganhou o ano passado o prémio do melhor gestor de voluntariado. Uma prova com menos participantes que nós temos este ano, ou que nós vamos ter este ano. Tem uma ideia de quantos voluntários tinha? Não. 2.000. Connosco. 2.000. Quase um voluntário por cada participante. Portanto, estamos aqui a falar num universo completamente diferente. Isto é uma questão cultural também. E é isso que nós vamos tentar aqui inverter. Tentar encontrar as melhores soluções, tentar que as pessoas se envolvam. Não é envolver, é que absorvam o evento, que tomem o evento como deles. O Oh Meu Deus na Serra da Estrela, isso já aconteceu. Mas foram precisos anos, 10 anos. Nós agora não podemos esperar 10 anos. Nós, este ano, já em 2026, nós temos que ter todas estas comunidades, são
30 freguesias, são 6 municípios, são 2 comunidades intermunicipais, é uma região de turismo, é um país que está aqui envolvido. Portanto, terão que se envolver neste evento para que ele tenha sucesso, para que ele funcione, para que nós consigamos ter algo de referência e, em agosto, recebermos um prémio do melhor evento, com a gestão dos melhores voluntários, ou como melhor experiência no terreno, ou como qualquer outra coisa, porque os prémios são variadíssimos. O nosso objetivo é esse. Respondendo à sua questão, não é fácil encontrar pessoas, mas se todos se envolverem, será muito fácil fazer este evento. Ok, muito bem. E falávamos agora, de facto, sobre esse conceito de maraturismo. Referiu, porque é uma característica desses eventos, dos eventos de corridas, de trails, que o número de participantes é superior ao número das pessoas que assistem a esses eventos, portanto, isso é um desafio acrescido. E perguntava-lhe, com a organização desses eventos em locais como Ceia, dá-se a coincidência, sou natural de Ceia, portanto sei do que é que estamos a falar, do território que está a acolher o evento, e como é que se faz o equilíbrio entre a satisfação, não é, as necessidades, protegemos os recursos naturais, e o Paulo foi brilhante na sua apresentação, já nos deu assim umas pistas. Nós temos que tentar minimizar os impactos ambientais, sem dúvida. Por outro lado, temos que garantir a satisfação de quem participa e das populações que acolhem. Porque é inevitável, vai haver mais lixo nas ruas, vamos cortar o trânsito quando estiverem a chegar, vai haver perturbação e, portanto, é preciso namorar as populações locais, é preciso fazer aqui este equilíbrio e durante algum... Como é que vais, quando pensa em organizar um evento destes numa cidade pequena, relativamente pequena, como é que pensa em gerir este equilíbrio? Quais são as estratégias? Temos várias estratégias. Uma das estratégias será para dentro da cidade, a outra para a parte natural, o parque natural, e a outra é a população que se envolve. Em termos de cidade, o que é que nós procuramos? Deslocalizar a prova para locais onde não interfira tanto com o trânsito local, que esse é o principal problema, é o trânsito. Fechar ruas, vamos complicar todo um sistema ali durante 3 dias. No caso, optámos pelo parque, que em Ceia dizem em baixo, não sei porque digo sempre que em Ceia dizem em cima, eu digo que é em baixo. Vamos localizar o centro da prova aí, usando os estacionamentos, não usando os estacionamentos para montar equipamentos, mas para que as pessoas venham de fora possam usar os estacionamentos, que são muito poucos em Ceia. Em termos naturais, do parque natural, é curioso que durante muitos anos, por exemplo, não era possível nós descermos a Garganta de Louriga ou subir ao Voco. Ainda hoje, essas zonas são de proteção total, ou seja, não se pode ir para lá. Nós insistimos e conseguimos que hoje a subida à torre seja feita, é possível ser feita pela Rota dos Pastores, a subida de Alvoque, é possível descer Louriga com o menor de impactos possível. O que é esse menor impacto? É nós conseguirmos ir pelos locais que estão marcados, não é? E incentivar as pessoas a fazer isso. Porque a política de não vai ninguém não funciona, porque as pessoas vão na mesma. E se forem na mesma de forma desorganizada e de forma desordenada, vão criar maiores impactos negativos do que de forma ordenada. Para além disso, nós, desde 2011, que tivemos sempre iniciativas claras relativamente aos impactos que nós temos. Nós fomos os primeiros no mundo a usar fitas reutilizáveis. Né? Toda a gente usava as fitas de plástico, tiravas, iam para o lixo, andavam lá com os... Nós adotámos um sistema de laço que depois, hoje, é usado em quase todo o mundo. Nós fomos os pioneiros e foi difícil, muito difícil nesse ano. Inclusivamente, na altura, a vereadora Célia me ligou: Paulo, já viste a polémica que está aqui à volta disto? E disse: deixa falar. Anulámos os copos de plástico, os pratos de plástico. Hoje é obrigatório, é equipamento obrigatório. Cada um tem que levar o seu. Porque se chegar à base, quiser comer uma sopa, não tiver prato, o senhor vai comer num sítio qualquer. São pequenas coisas que nós vamos... Pequenos detalhes fazem a diferença. Detalhes que vão fazer a diferença. Este ano, em Ceia,
teremos que ter cuidados muito maiores. Estamos a falar de 2.400 participantes, estamos a falar em mais de 3.000 pessoas, garantidamente, que estarão a fazer xixi em ceia e nós esperemos que sejam nos locais adequados, nos locais certos. Por isso, a zona do parque tem variedíssimas casas de banho. Vamos tentar que toda a gente se envolva, que os cafés estejam abertos até mais tarde, que percebam que as pessoas não devem andar na rua e fazer as necessidades na rua. Eu acho que isto é tudo um processo, que não é feito só num ano, que demora, mas que 2, 3 anos depois de enraizada as pessoas entendem e começam todas a colaborar. E nesse aspecto, Ceia tem sido um exemplo sempre de como acolher bem e saber fazer bem as coisas. Certo. Miguel, enquanto Presidente da Haiti, tem uma visão alargada do interior ibérico. Que desafios encontra no turismo desportivo do ponto de vista, lá está, da sustentabilidade e da competitividade territorial? Antes de responder à sua pergunta, estou como o Pedro. Eu não me lembro, nos últimos 2 anos, um painel que no mínimo tivesse 3 ou 4 vezes para cada orador a palavra sustentabilidade. Okay? E estamos outra vez no mesmo, não tenho nada contra. Mas depois acho uma coisa engraçada, que é o exemplo que o Paulo estava a dar. Todos nós nos preocupamos, depois nos territórios, a parte da sustentabilidade. Mas ninguém faz a pergunta que se tem que colocar. Como é que as pessoas chegam ao território? Ou têm carro, ou não vão. Se queremos falar, reparem agora o exemplo do Paulo. 2.000 e não sei quantas pessoas se deslocarem de carro para Ceia. Isso também tem a ver com a sustentabilidade. E nunca se fala. Do avião? Não é? Mas depois, quando chegam ao avião, não vão para lá a pé. Não começa logo em Lisboa, depois não, começa só em Ceia. Sim. E quem diz Pois, isto mas diz a vantagem dos pequenos eventos de turismo desportivo... mas isso é uma realidade. É precisamente essa, se calhar, vai atrair pessoas mais regionalmente falando e, portanto, o impacto da deslocação também pode ser menor. Mas vai haver, porque é impossível, não tem como lá chegar. O evento do Paulo já não podemos considerá-lo um evento de pequena dimensão, já estamos aqui a falar. Mas tem que se deslocar até chegar lá. Sim. E não tem outra forma senão em carros próprios. E às vezes é preciso, nós também temos estamos sempre a falar da sustentabilidade e o impacto que estas coisas criam nos territórios do interior. Se calhar vamos ter o mesmo problema desse impacto que criam nos territórios que não são de interior, não é? Cada um dentro da sua dimensão. Pronto, mas agora, em relação à sua questão, que tinha a ver com, peço desculpa... Com a competitividade territorial. Em relação ao outro lado da fronteira. Sim, Eu acho que isso não existe, a competitividade territorial. O que existe e o que tem que se perceber de uma vez por toda, e já utilizei uma palavra que testo, e peço desculpa que é fronteira, o que temos que perceber é que somos complementos um do outro. E a nível desportivo, neste momento, corrijo-me, eu acho que não existe, tirando a volta à Espanha e mais umas coisas, algo que une os dois territórios a nível de provas desportivas. Nós lançámos o ano passado um desafio ao Paulo, porque nós, enquanto associação, e o Hugo fez o favor de falar no projeto da parte da manhã, criámos uma marca própria que se chama Land of Dragons, que teve a ver com a rodagem da série entre os territórios de Monsanto, Malpartida, Cáceres e Trujillo, e lançámos o desafio ao Paulo de fazer uma prova a ligar estes territórios. Eu acho que temos que ver isto desta forma, e da parte de Espanha tem que perceber o mesmo em relação a nós. Ou seja, como eu dizia, já não sei quem é que dizia, hoje, nós temos que nos virar para o outro lado, não temos outra hipótese. Nós não vale a pena virarmos nem para Lisboa nem para o Porto, até se falharmos à dimensão, nós não temos essa noção. Se estivermos a falar da zona da Extremadura e a zona de Castilha, estamos a falar mais de 700.000 pessoas. Nós, do lado de cá, estamos muito longe de ter esses números. Ou seja, eu acho que cada vez o nosso caminho tem que ser fazer esta opinião. Isso nós, enquanto associação, fazemos isso praticamente todos os dias. E porquê? Porque até a nível dos eventos esportivos, muitos deles nós não temos a capacidade de os potenciar tanto de um lado como do outro, porque há um desconhecimento total. O Pedro sabe disso, dentro do turismo, os eventos do turismo do centro, não por culpa do turismo do centro, mas do outro lado não se comunicam, e vice-versa. Eu dou um exemplo, há 2 anos em Placência tivemos uma exposição de arte sacra, que é das maiores exposições que se faz no mundo, que se chama a Idade dos Homens. De Placência à fronteira, é menos de 1 hora, passaram por lá à volta de 800.000 pessoas, e eu acho que a Portugal não veio uma. E na parte desportiva estamos a falar exatamente o mesmo. Esse trabalho tem que se fazer desde já, porque é o que eu digo, o futuro do interior está do outro lado. É a minha convicção, porque estou no território todos os dias.
É o segundo maior representante no Oh Meu Deus, são os espanhóis. Portanto, nós precisamos existem projetos conjuntos. Existem, em todas as áreas. O Miguel E todas as áreas temos dinamiza projetos. algum desses E, aliás, projetos. mais que dinamizar projetos conjuntos, há coisas surreais que nós não conseguimos perceber. Também tem a ver com o turismo e tem a ver com o desporto. Há bocado tinha essa conversa também com os dois, que eles por acaso já conhecem. Não sei se Castelo Branco é capital distrito e Cáceres, que é capital distrito, são as duas únicas, dos dois lados da fronteira, com alguma dimensão cidades, que não têm qualquer tipo de ligação que não seja de carro. Ok? Não há hipótese. Ou vai-se de carro, e estamos outra vez todos a falar na sustentabilidade. Mas não tem como ligar-se. Lançámos o desafio à Flixbus na altura, para ligar Castelo Branco a Monfortinho, Monfortinho, Cória, Cáceres, Mérida, Badajoz Aeroporto. Uma grande parte das pessoas não sabem, o aeroporto de Badajoz faz fronteira com Elvas, tem 3 voos diários com Madrid e um com Barcelona. Elvas, Porto Alegre e Castelo Branco. Não tem nenhum custo, nem para um lado nem para o outro da fronteira, ou seja, nem para o Governo de Espanha tem custo esta operação, só tem uma questão de autorização. Estamos nisto há 3 anos e estamos a falar outra vez de sustentabilidade ambiental e essas coisas todas muito engraçadas. Estamos há 3 anos nisto. Isto é que faz a diferença para estes territórios. Se calhar agora, a prova que o Paulo está a organizar, quem vem de Espanha, pelo menos chegava a Castelo Branco. E se calhar de Castelo Branco chegava de comboio. Isto são coisas básicas do dia-a-dia. E o que é que acontece? Nós estamos sempre a pensar em coisas gigantes que depois não nos levam a lado nenhum. Outro exemplo, a IC31. Pronto, a IC31, para os que não sabem, é a estrada que está projetada mais ou menos desde o tempo do aeroporto, também está ao mesmo nível, desde as termas de Monfortinho até a Castelo Branco. Quando essa estrada for feita, e depois com a ligação com a IC8, que num país normal já tinha um perfil de autoestrada e não como está agora, desde Madrid a Lisboa, todas as pessoas iriam, a maior parte, iriam passar por ali, porque são menos 45 km do que as 2 vias que existem agora. Se calhar, aquela região toda, até a nível desportivo, é possível estruturar de outra maneira. Mas aquilo tem que ser pensado, porque toda a gente diz que o interior tem pouca dimensão. Ok, nós sabemos que somos muito poucos, etc, etc, etc. Mas nós temos que pensar o interior como um todo. Não nos podemos dar ao luxo de pensar o interior como pensa uma cidade como Coimbra, como o Porto, como Lisboa. Temos que pensar em rede, mas não pensamos. Não pensamos porque a fronteira não é a Espanha. A fronteira é todos os concelhos, são todos eles uma fronteira. Porque ninguém pensa fazer agora, e o que eu estava a dizer há pouco, uma comunidade intermunicipal, vamos fazer aqui um grande evento dentro desta estrutura, quantos quartos temos? Não se faz esse trabalho, não se faz. Isso é uma grande lacuna que nós temos. Pensar realmente a nossa realidade, nós temos que viver consoante a nossa realidade. Certo. Muito bem. Eu estava ali Posso só acrescentar aqui uma claro, coisa, Pedro. porque é importante, porque o Paulo disse há bocadinho e tem a ver com o voluntariado. Porque uma das questões desta dificuldade ou oportunidades, eu até diria mais, da parte do desporto em relação às oportunidades, tem a ver com quando organizamos eventos, lá está, numa lógica de planeamento, e eu refiro-me aqui, tenho ali 3 senhoras da Câmara de Castrodeiro que acompanharam esse processo durante algum tempo. Há processos de voluntariado do IPDJ, para os municípios, que podem ser excelentes ferramentas para envolvimento dos jovens nos eventos e também, de certa forma, para dar algum propósito a esses projetos, que às vezes acolhemos quase como um frete para ganhar algum dinheiro e envolver o tecido associativo, não com um planeamento estratégico de algo que seja... E eu digo isto pelo tal envolvimento neste modelo de governança que falava há pouco, em que o IPDJ tem uma componente forte, uma obrigação também muito grande perante todo este processo, porque tem a ver com a literacia, tem a ver com o envolvimento, tem a ver com o empreendedorismo, tudo está ligado. E era só esta nota de voluntariado que eu também queria deixar, porque há estratégias ligadas aos clubes, ou seja, esta sequência de federação, município, intermédio, clubes. Os clubes têm acesso a apoios do IPDJ nessa dimensão. Portanto, este envolvimento às vezes facilita o nosso trabalho de organização. E digo isto não apenas, Paulo, na parte de um evento desta natureza, mas qualquer outro evento do município. Muito bem. Eu só também aqui, relativamente aos eventos e ao impacto que eles têm, nós falamos muito, no caso especificamente do Oh Meu Deus, que este ano passou a ser grande, não é? Passou a ser um evento internacional. Mas eu fiz um estudo e já o enviei até para o Observatório do Turismo do Centro. O ano passado, só assim numa análise, foram mais de 600 eventos, pequenos eventos,
distribuídos em Portugal, 60% deles são feitos no interior, centro. Estamos a falar aqui só num impacto direto, só nas inscrições, em 4 plataformas, movimentaram 10 milhões de euros. Portanto, neste momento, o Trail Run, e especificamente o Trail Run, os pequenos eventos, acrescentam, são garantidamente um dos maiores movimentos turísticos internos em Portugal. Sem dúvida. É enormíssimo, são mais de... E estamos a falar em 4 plataformas, existem 6, 7, 8 ou 9, 10 plataformas só de inscrições. Os números que eu fui buscar foi a Associação Trail Run de Portugal. Estamos a falar em milhares e milhares de pessoas, que no dia 1 de janeiro, no dia 2 de janeiro, os abutres são feitos no dia 30 de janeiro e juntam 1000 pessoas. No mesmo dia estão a decorrer 2 provas, uma aqui próxima, agora não estou, o Voga Trail, e está a decorrer a outra em Campo Maior, e cada uma tem 2000 participantes, portanto, no dia 14 de janeiro. Estes pequenos eventos são significativos. O Oh Meu Deus poderá ainda potenciá-los mais. Curiosamente, nunca vimos tanta campanha bem feita e tão um bom trabalho feito nos eventos feitos no centro, como o AX Trail, como o Voga Trail, como outros eventos como o Lausanne Trail, que infelizmente não se vai realizar por causa das condições do tempo que aconteceu. Nunca vimos, tanto como este ano, esse trabalho muito mais apurado. E isto já fruto do Oh Meu Deus. Eu não é consumir, mas há aqui uma particularidade que tem a ver com municípios, e estão aqui muitos, e eu acho que de manhã foi dito isso no outro painel, em que todos fazemos este tipo de turismo, às vezes só por acompanhamento. E eu acho que ainda não estamos a capacitar o tecido local para o movimento que o desporto gera de forma natural, nem falo já de eventos, falo de questões naturais, como o futebol, a natação. Ou seja, estou a falar de escola. Provas. Escola, natural, é uma coisa natural. Sim. E que traz aos complexos desportivos, às piscinas municipais, fim de semana após fim de semana, pais, avós, filhos, uma massa tão grande e que, na maior parte dos nossos casos, eu digo nossos porque acho que é transversal, não estamos a corresponder minimamente. Porque as infraestruturas já existem, não é preciso investimento acrescido. Não. Aliás, se falamos de uma piscina municipal, aliás, temos aqui o Pedro, que é especialista nessa matéria, mas é um investimento brutal para qualquer município, não é? Não temos de ter, não há lucro, mas esse não é o objetivo, mas pelo menos tirarmos partido em termos económicos do que já existe. Sim, isso mesmo. Desculpe. Sim, está perfeito. E para tentarmos fechar o painel e antes de passarmos ao público, porque provavelmente também vão querer fazer aqui algumas perguntas, então lançávamos uma última questão que tem a ver precisamente com o que já dissemos de alguma forma. A região centro tem enfrentado inesperados desafios, foram os incêndios de 2017, a tempestade Leslie logo em 2018, agora a recente tempestade Christine. Tudo isto afeta pessoas, empresas, o território. Portanto, o que é que acham que pode ser melhorado, implementado aqui na região centro para valorizar estes territórios? Pronto, estamos a falar do turismo desportivo nesta área, especialmente como uma ferramenta de recuperação dos territórios. Queres ver? Em relação aos incêndios, salvo erro, só referiu 2017, não é? Tem que referir 20, 21, 22, Pronto, 23, sim, 24 estou a falar dos 25. grandes incêndios, sim. E todos eles com alguma dimensão, porque se o interior é pequeno para umas coisas, qualquer pequeno incêndio já é muito grande. Primeiro, eu acho que é uma questão de se resolver a situação dos fogos de uma vez por todas, porque, como disse de manhã e muito bem, há países que têm taxas de umidade muito mais baixas e condições muito mais favoráveis a que isso aconteça do que nós, e nós todos, alguém tem percebido de uma vez por todas porque é que isto acontece todo o ano, não é? Essa é a primeira situação e podemos facilmente perceber o porquê. O interesse, na minha opinião, eu não consigo perceber, falando dos incêndios, como se consegue abrir 2 metros de faixa para pôr eólicas e depois não se pode abrir 2 metros de faixas para passar em carros de bombeiros quando essas situações acontecem. Agora, e estamos sempre a recuperar do mesmo. Aliás, acho que nós já nos costumamos a habituar
a viver com isso. O que é que se pode fazer? Primeiro tem que se resolver a situação, não é? Ao minimizar ou tentar minimizar a situação. Uma das situações era que o Paulo estivesse disponível para fazer eventos todas as semanas durante o verão, de forma a que tivesse sempre gente no território, não é? Porque o despovoamento também veio com que isso acontecesse. Depois, outra situação que se falou de manhã, em relação aos parques naturais, é tudo zona protegida, é tudo, praticamente não se pode ir lá quase, não é? E isso é importante que não se transforme estes territórios num território de índios, porque senão o que é que vai acontecer? É que só vão estar lá os animais, mas depois não vai haver mais ninguém, e são áreas muito grandes para estarem completamente ao abandono, que é o que vai acontecer. Mas os eventos esportivos nesta fase vão ser, e são sempre extremamente importantes, para voltar a captar, mas mais que para captar gente aos territórios, é para transmitir confiança, que isto nesta fase é o mais importante, de que realmente continuamos a ser um território seguro, que as pessoas podem vir, que agora é a fase de recuperar. E se repararmos, a região centro, quando foi os terríveis incêndios do Pedrógão, e o Turismo do Centro na altura fez um trabalho fantástico, não foi fácil. Porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, nós temos mercados que concorrem diretamente connosco todos os anos pelos mesmos fluxos turísticos. E parecendo que não, isso para nós é uma lacuna. Porque quando chegamos lá fora e dizemos o quê? E para aquelas, não, que aquilo ar todos os anos, cuidado que aquilo é perigoso, não vais. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que o turismo desportivo, e com o turismo desportivo estamos a falar muito mais dentro do turismo, dos eventos ao ar livre. Acho que é extremamente importante, mas para isso tem que ser uma estrutura pensada, porque é o nosso problema, é que nós temos muita dificuldade em pensada, mas em especial para as pessoas que estão no território. Nós não precisamos que venha ninguém dos grandes centros explicar-nos como é que as coisas têm que ser feitas, nós sabemos. E às vezes é que é um problema, é não nos perguntarem a nós como é que as coisas se fazem. Pronto. Por isso eu acho que isso é o principal, é voltar a que quem nos visita ganhe confiança, como o Pedro dizia muito bem, porque as coisas estão minimamente controladas, digo eu. Paulo, não sei se quer acrescentar, de facto o Paulo deve, quando chega aos territórios, muitas vezes, se calhar, depara-se com alguma falta de investimento institucional e os trilhos não estão tão limpos como deviam estar e algumas coisas são sinalizadas pelas próprias empresas que operam no território. Isso é um problema grave, isso é gravíssimo. Eu conheço Portugal de norte a sul, temos mapeados milhares de quilómetros de percursos pedestres e, infelizmente, em alguns locais os percursos não são possíveis de passar. Isso é uma realidade que acontece de norte a sul, vai continuar a acontecer. Agora, relativamente aos acontecimentos, aos incêndios, ficar a chorar pelo leite derramado não vale a pena. Isso não vale a pena. Nós, o ano passado, quando concorremos para o TMB, tivemos a primeira edição, era a edição 0, que estava a ser avaliada. E ela foi aprovada em julho, finais de julho, e em agosto aquilo ardeu tudo. Era tudo, Nossa Senhora, vai ser o fim do mundo, vai ser o fim da macacada. E o que eu disse, vamos aproveitar isto. Isto é uma oportunidade de nós fazermos algo diferente. Vamos aproveitar as coisas como estão, está queimado, vamos falar aquilo que o Pedro falou há bocado, o turismo com propósito. Vamos fazer com que as pessoas, a comunicação não direta, mas indireta, que as pessoas, quando vierem, tenham um propósito, tenham uma pegada positiva. Vamos inverter aquela pegada negativa de chegar, de avião, de comboio, de carro, aquele impacto negativo, que depois pode ser atenuado de muitas formas, mas que, ao virem, estão a trazer benefícios para a região. Os primeiros contactos foi logo com França, quando nós dissemos isto está tudo queimado, e nós assustados, eles vão dizer que não há prova em 2027. Em 2026. A Paulette, a primeira coisa que ela disse, não, há prova em 2026, é nesse território que ela vai acontecer, porque esse território precisa do trail para crescer e para desenvolver. Portanto, agora, no meio disto tudo, eu acho que há uma oportunidade de se criar novos trilhos, melhores soluções de trilhos, levar a locais onde não íamos mais, não se ia mais, porque a vegetação era tão alta, porque os custos de manutenção daquele trajeto eram altíssimos, que agora não tem custo. Esse custo não existe, não precisam de... É só bater os... É aproveitar o que está. Eu acho que é transformar o mal em oportunidade. Muito bem. Assim, eu não tenho muito mais a acrescentar, porque falei até precisamente nesta questão do turismo com propósito há pouco, e vai muito por aí.
Há aqui uma questão que eu acho que era importante reforçar no que o Paulo acabou de dizer, que é a janela de oportunidade que temos, não é viver, ou seja, não é aproveitarmos da desgraça dos outros, não é isso que está em questão, mas é percebermos, principalmente nesta lógica de planeamento de eventos outdoor e no que concerne principalmente ao trail running, ao cycling, BTTs, ou seja, tudo que envolva a natureza, há aqui uma responsabilidade de quem tem infraestruturas desportivas naturais de as manter limpas. E o grande problema é este, os recursos são poucos. Mesmo a nível municipal, autárquico, juntas de freguesia, não há essa capacidade. Os trilhos são limpos, vamos ser francos, quando há eventos. Claro. Aliás, estão aqui 3 colegas de Castro Daire, onde nós temos um projeto muito interessante, que é o Percorrer Castro Daire, que há provas mensais de pequena escala, todos os meses, mas com um propósito, que era, não havendo outra solução, nós sabíamos que ao longo desses 10, ou seja, por mês, esse trilho estava limpo de certeza. É triste dizer, mas é verdade, pelo menos havia uma obrigação. E onde eu quero chegar é que, pelo menos, os eventos, nesta forma responsável também, sirvam para dar aqui este cunho de que temos que ter os trilhos limpos. E se tivermos, elas são faixas de controle de incêndios. Eles podem funcionar dessa forma. Portanto, é este repto também. Os brasileiros dizem, chamam-lhes conectores de paisagem. Pronto, é isso. E de biodiversidade. Eu tenho um contacto muito grande com o Brasil e com o IBAMA e com o ICMBio, e eles criaram um projeto que chama-se as Trilhas de Longo Curso, que ligam vários estados e vai-se ligar entre o Oiapoque ao Chuí. Estamos a falar em 6.000 e tal quilómetros de trilhas, todas feitas de uma forma voluntária. O que está a acontecer é que aqueles trilhos passaram, dentro de parques naturais, quase impossível passar lá dentro, passaram a ser conectores de paisagem e de biodiversidade. Constatou-se que os animais começaram a utilizar aqueles trilhos exatamente para isso. Mas, Paulo, desculpa lá, mas tu estás a ver a fazer isso cá? Estou. Sinceramente. Mas vamos achas que é acreditar que possível? sim. Vamos acreditar. Eu também não... Vamos acreditar. Eu também... Mas tu não achas que isso ia resolver parte dos incêndios e do que temos hoje em dia? Claro que sim. Pronto. Claro que sim. É isso. Claro que sim. Nós Não também teve- não há a vontade como eu disse, para. nós não, a torre é proibido pelo plano operacional do parque. É proibido a prática de desportos lá. Só o ciclismo é que podia ir à torre, não é? E por estrada. Hoje, isso não é verdade. Nós subimos Louriga, descemos Alvoco, ou ao contrário, descemos de Louriga e subimos Alvoco, vamos para a Nave de Santo António, descemos por zonas de proteção total. Portanto, às vezes é acreditar que as coisas acontecem e fazê-los ver que é melhor assim. Sim, E tem acontecido. E, sim, com esta mensagem positiva, se calhar eu ia então perguntar à assistência se alguém deseja colocar alguma questão. Sim, já temos. Boa tarde, Teresa Pereira Ceia. Estou muito contente de ouvir falar muito de Ceia Luís, obviamente. Não é bem uma questão, algumas considerações. Começo pelo associativismo, que me é tão querido, porque foi no associativismo que com 12 anos comecei, e o voluntariado, acima de tudo o voluntariado. Penso que temos que ir às escolas e aos centros de conhecimento, quer na área do turismo, quer na área do desporto, e temos que obrigar gentilmente os jovens a fazerem formação em contexto de trabalho dentro das unidades curriculares. Pode ser uma ideia, porque já há universidades que o fazem e que não são da área do desporto nem da área do turismo. Estou-me a lembrar, por exemplo, na Nova, em Lisboa, em que os jovens têm que fazer horas de voluntariado para concluírem as suas licenciaturas. E isso era uma obrigatoriedade que não era, na minha perspectiva, não será vista com um lado negativo. Pelo contrário. Porque todos nós, provavelmente, não estou assim bem a olhar aqui para a média de idades da sala, mas muitos de nós vivemos e nascemos num movimento associativo voluntário, quer juvenil, quer académico, quer com as atividades do IPDJ que ainda hoje foram aqui faladas, e isso trouxe-nos a todos a lugares onde hoje estamos, pelo menos comigo aconteceu isso. Ou seja, genuinamente e de forma... Não tem que ser tudo pago, porque eu vou aprender a fazer fazendo. E isso tem um valor incalculável para um jovem.
E isso tem que ser mostrado aos jovens, ok? Porque depois vão para o mercado de trabalho e têm experiência zero. E a experiência no contexto de organização de eventos, que hoje estamos muito aqui a falar de organização de eventos, adquire-se assim, não é? A fazer, fazendo. Depois, para mim, falar destes dois temas é redutor, porque nós, quando falamos de desporto e turismo, não falamos só destas duas coisas. Eu, quando estamos a planear e organizar um grande evento desportivo, estamos logo à partida a falar de gastronomia, porque temos atletas, e vamos mais uma vez falar do Ultra Trail, que traz participantes de todo o mundo e todos eles têm uma dieta e têm hábitos alimentares completamente distintos, por isso vai ter que ser pensado. Por outro lado, até temos eventos de escala ainda maior, que se calhar as questões religiosas também são colocadas em cima da mesa. Já nem vou falar da sustentabilidade, porque se formos falar da sustentabilidade ou fazemos ou não fazemos, porque tudo pode ser considerado um crime ambiental quase. Por isso, o melhor de dois mundos ainda está muito longe de poder ser alcançado, tem que ser minimizado, porque obviamente se não temos ICs, para chegar à ceia, as pessoas não podem ir a pé do aeroporto de Lisboa ou do Porto para a prova à ceia, também não temos ligação direta por comboio, uma pessoa que viesse de França ou de Espanha, ou até que fosse do Norte, até que chegasse a ceia, já tinha passado 1, 2 e 3 de maio. Pronto, também podia ser interessante, porque depois as pessoas podiam vir mais cedo e ficar mais tempo, podia ser outra estratégia. Mas efetivamente temos que pensar estas questões de uma forma ainda mais abrangente. Por isso, acho que falamos aqui disso hoje muito. É o trabalho em rede e é o trabalho interdisciplinar. Sob o ponto de vista municipal, e eu venho enquanto representante do município, não é o Departamento da Cultura, não é o Departamento do Desporto, do Ambiente, não, são todos juntos a trabalhar num todo comum, porque só assim é que faz sentido. Esta experiência, eu que venho do mundo do ensino e da escola, já a trazia também, é o trabalho interdisciplinar. É fácil fazer? Não, é extremamente difícil, porque as pessoas gostam todas de encaixar na sua quintinha, e eu só sei de matemática, eu só sei de educação física, eu só sei de português. E pôr a malta a trabalhar toda junta é uma grande dor de cabeça. Pôr os municípios a trabalhar todos em rede, ainda por cima com os espanhóis, Deus me livre. Não, mas vai ter que ser possível, porque de outra forma não faz sentido. E era só isto que gostava de considerar. Bons trabalhos a todos. E vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, porque não dá para ficar a carpir, porque todos os anos vamos ter incêndios, porque todos os anos vamos ter catástrofes, seja de uma forma ou de outra, vamos ter guerras, vamos ter o que for, mas não nos podemos sentar e carpir e chorar. Vamos ter que trabalhar, continuar. E os mais fortes e resilientes, como são agentes do centro e agentes do interior do país, eu estou à vontade para falar porque não sou de lá, mas já fui adotada. Quanto mais força tivermos, melhor vamos fazer. Obrigada. Vamos, sim, senhor. Relativamente ao voluntariado, Teresa, também é uma questão cultural. Tá? É muito importante isso. Nós, por exemplo, no Brasil é mais fácil captar voluntários, pessoas que se disponibilizam que aparecem de forma espontânea. É mais fácil que aqui. É uma questão cultural. Relativamente às outras políticas de alimentação, por exemplo, de dietas, gastronomia, nós temos nas bases de apoio temos de ter esse cuidado, porque nós temos desde celíacos, a veganos, a vegetarianos, temos que ter todos esses cuidados com essas condições. Depois, os restaurantes em ceia também terão que ter esse cuidado, em ceia e nos arredores, de começar também a oferecer esse tipo de soluções. Pronto, os eventos são isso mesmo, são oportunidades de nós aprendermos, criarmos soluções, de inventarmos soluções, e nisso somos muito bons, a improvisar. Os portugueses são fantásticos, e acho que vamos conseguir ter aqui um evento de referência e ganhar um prémio das mãos da Paulette este ano em agosto. Muito bem. Eu não sei se mais alguém quer colocar uma questão. Temos ali mais. Obrigada. Olá, boa tarde. A minha pergunta era, falaram sobre as autarquias e o envolvimento das autarquias neste evento, por exemplo, como um evento como o Almeida Trail, mas estavam a falar também do envolvimento das pessoas da comunidade, ou seja, pequenas lojas locais, os hotéis e assim, não é? O que eu queria saber é se vocês estão mesmo... como disseram, a Câmara também não pode fazer tudo, porque as pessoas costumam dizer a Câmara vai fazer tudo. Eu queria saber se vocês estão a pedir
Que estratégias é que fizeram para envolver as pessoas nessa ajuda? Prontos. Melhor dizendo assim, que estratégias é que implementaram para que as pessoas se interessassem nisso, visto que eles não ganham, pronto, podem ganhar porque é um comércio, ganham com isso alguma coisa, mas lá está, eles têm sempre esse pensamento, isso é com a Câmara. O que é que fizeram mesmo para as pessoas se interessarem nesse tipo de eventos? A pergunta é dirigida a mim, como organizador. Sim, pronto. A nossa estratégia passa sempre por desenvolvimento territorial. Então, o território. Se nós conseguirmos que o território consiga ter retorno daquilo que é o evento, à passagem dos participantes, nós ficamos satisfeitos, ficamos contentes com isso, porque sabemos que nos anos seguintes vamos ter apoios. Agora, é uma coisa que é muito importante. Essa não é a nossa função. A nossa função é criar um evento, criar uma experiência para que os participantes se sintam, ou que nós consigamos atingir as expectativas que criamos. Pronto, esse é o primeiro. Mas depois, todos os parceiros locais, todos os agentes locais, é que têm que olhar para o evento e tirar dali a oportunidade. Como é que eu me vou aproveitar deste evento? É esse o nosso objetivo. Nós somos, digamos que, um meio para vocês atingirem um fim. Se eu tenho um hotel, vamos imaginar, e o Pedro é que é o organizador do evento, o hotel é que tem que chegar ao pé do evento e dizer assim, eu tenho esta solução aqui, promovam-me, e nós vamos promovê-la. Nós vamos encontrar a solução, vamos encontrar ali. O que é que está a acontecer? É que dá a sensação que nós é que somos obrigados a promover a loja do alojamento local, o supermercado, o artesanato. Não, essa não é a nossa obrigação. Nós temos a obrigação de preencher a necessidade do participante. Criámos uma expectativa no participante que vai correr 44 horas na Serra da Estrela, vai passar pelo Observatório no Fajão, vai subir à Torre por Alvoco, vai ter um céu estrelado fantástico. Não vamos conseguir garantir isso, apesar dos 27 anos que eu tenho de contactos com São Pedro. Não vou conseguir garantir, ele diz, nunca vou conseguir isso, mas às vezes algumas coisas vou conseguindo. Mas tudo o resto nós não vamos conseguir fazer. Se vocês, isso é o que vocês têm que vir para nós. Nós temos um site, ohmeudeus.com. Vão lá tem lá todos os endereços. A partir daí entrarão em contacto com a Alexandra, com a Sandra, com a Laura, com a Ana, ou comigo, ou com o Kim. Nós, antes deste evento, éramos 3. Hoje já somos 6. 6 diretos. Todos os dias a trabalhar diretamente. Vamos passar a ser 10. Neste momento já somos 10 com os temporários. Estamos todos muito interessados em que... Como é que é o seu nome? Que a Anabela, que se tem um negócio local no Talagenal, ou em Alvoco, ou em Louriga, ou em Sazes da Beira, que tenha retorno do evento. Esse é o nosso interesse. Contactos e nós tentaremos encontrar a melhor solução para isso. E eu já agora, se me permitem, já agora não sei se posso, há uma coisa também que é importante, na minha opinião. Isto é uma escala completamente diferente. Mas muitas das vezes, a noção que se tem, para já eu acho que muitas das vezes os municípios comunicam mal os eventos que fazem. Eu vou-vos dar um exemplo concreto, não quer dizer que comunique mal, mas, na minha opinião, chama-se Idenha Cup. É um torneio de miúdos na área do futebol. As pessoas praticamente sabem que aquilo acontece porque começam a ver pessoas a chegar. Mas depois ainda outra questão é que os privados queixam-se muitas vezes que não se faz nada. Mas também quando são chamados a estarem presentes, não aparecem. Quando nós lhe pedimos, não se importa de abrir o restaurante até às 4. Não, nem pensar, então fechar uma. Isso é uma questão cultural. Ou então quando lhe dizemos, olha, nós agora vamos promover o trail para uma feira, então vão lá vocês, isso é o vosso problema. Então, mas o negócio é seu. Está bem, mas é seu, mas eu não quero nada disso. Ou seja, eu vou-vos dar um exemplo muito concreto, que não tem a ver com o desporto. Eu estive indiretamente ligado com as filmagens do House of Dragons quando foram em Monsanto. A sede, digamos assim, da HBO, a central, o quartel-general estava em Cáceres. Andou-se com a produção, aquilo estávamos a falar à volta de 600 e tal pessoas envolvidas, restaurantes, etc, etc. Não ficou ali nada. O catering vinha todos os dias de Cáceres porque os restaurantes não queriam. Não queriam estar abertos do meio-dia, eram 4,
do meio-dia até às 5 da tarde, nem abrir às 7. Veio tudo Castros, café, os almoços, tudo. Às vezes é uma questão de também percebermos, ok, fazemos os eventos para ficar, porque assim, o principal objetivo, independentemente do Paulo ter uma empresa e ser um negócio, mas do município, quando faz este evento, é que não é para o município, é para a economia local. Então, se a economia local não quer, chega a um ponto que vale mais dizer, então não fazemos nada, estamos todos quietos. Às vezes isso também é extremamente importante, nós percebemos essa realidade. Só para não queimar o tempo, mas eu até diria que esta questão da Anabela é o tema central que nos leva aqui para uma discussão de horas, mas que é relevante, porque é esta observação que a Anabela fez que põe em causa a tal continuidade duradoura de cada evento. Claro. E quando eu há bocado falei da responsabilidade de cada player dentro desta governação multinível, tem muito a ver com isso. O Paulo é um operador. Claro. O Paulo trouxe um evento para a ceia. Ponto. Agora, tem que haver aqui um conjunto onde nós nos inserimos, a Entidade Regional de Turismo, como ao município de Ceia, como aos clubes de Ceia, às associações, que a Teresa também falou. Obrigada. Provavelmente vai fazer a mesma ronda nos outros concelhos. Vamos ter uma assembleia, temos a Assembleia Municipal de manhã. Vamos ficar com a malta na hora do almoço e vamos reunir com os presidentes de junta todos na parte da tarde. E depois especificamente com aqueles por onde a prova vai passar. E vamos passar a mensagem e vamos comunicar o evento dessa forma, porque não queremos só connosco, os presidentes da junta, por onde vai passar o evento, mas as outras freguesias por onde não passa, mas que têm alojamento, que têm artesanato, que têm gastronomia e que queiram vir trazer, e que têm cultura, porque vamos convidar as coletividades também para fazer a parte da animação do evento, que vai ter que ser construída de uma forma diferente do que é habitual. E são essas sinergias, é dessa forma que estamos a tentar criar, comunicar o evento. Se é certo ou errado, eu não sei, é uma forma. Vamos tentar de todas as maneiras e fazer com que o evento não seja de fora para dentro, mas ao contrário, de dentro para fora. Não, eu concordo com isso tudo, mas eu ia até mais longe, onde eu queria chegar, e só para depois terminar com uma boa prática, é o tempo que eu falei há bocado. Nós precisamos de tempo, e o tempo passa por educar, passa por capacitar, ou seja, passa por um olhar, como a Teresa disse há bocado, por as crianças que estão ao nosso lado, que estão na escola, não há programas educativos, os programas educativos no currículo escolar hoje em dia são um fardo para os agrupamentos, porque há projetos educativos para tudo e mais alguma coisa, já não cabem nos currículos da escola. Quer dizer, eu acho que tem que haver aqui uma transversalidade também de se olhar aqui para uma reforma grande, e até podemos aproveitar esta nova reforma da educação, a ver se conseguimos encaixar aqui qualquer coisa, de um olhar para esta base. Isto porquê? Porque há bons exemplos. E só para acabar... Sim, e porque estamos em cima do nosso tempo, vamos acabar assim com um bom exemplo. Não, estamos num sítio que é um bom exemplo. A Câmara da Mielhada é conhecida, e o Miguel começou por aí, então, se me permitem, acabo por aí. Estamos num local que a Mielhada é um... A capital do desporto. Pronto. Não é? Estou a brincar, Filomena. Mas onde eu quero chegar é nesta ligação que levou o seu tempo entre o público e o privado para ter capital próprio, autónomo, neste momento, mas demorou muito tempo. Filomena, o Executivo, recebe aqui estágios, recebe várias modalidades, tem o setor privado. Podemos hoje não estar tão bem uns com os outros, mas eles lá correspondem à mecânica. Mas isso demorou muito tempo a construir. Mas tentemos agarrar um bocadinho, se calhar, oh meu Deus, para fechar, é esse o caminho que se vai iniciar agora, Teresa. Ou seja, e nunca vamos atrasados, é a minha opinião. Portanto, acho que é este tempo que temos que dar ligado à educação para chegarmos a bom ponto. Faltou-nos, peço desculpa muito rápido, faltou-nos aqui, e se calhar pode ser um mote para um outro seminário, pensar nos eventos e não só os desportivos ligados ao turismo e a bolha que muitas vezes eles são, que é todos os lugares têm um limite de ocupação. Capacidade de carga. Sim, falei nisso há bocado, Teresa. Capacidade de carga é fundamental. Capacidade de carga. E nós temos, infelizmente, temos lá alguns exemplos lá próximos, e um deles no nosso concelho, e não tem nada a ver com desporto, apesar de já integrar desporto, Cabeça Aldeia Natal, e nós não queremos que a cabeça deixe de ser cabeça, e que tenha estacionamentos e carregamentos XPTO para levar milhares e milhares de pessoas, porque a aldeia, se deixar de ser aldeia, ninguém lá vai. Muito bem.
Obrigada a todos por estas Obrigado. intervenções. Chegamos ao final do nosso painel. Obrigada. Uma coisa que vocês têm que me explicar uma coisa. Mas